Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Existe uma canção soturna que poucos ousam escutar, a melodia dos nossos medos. Acreditamos, ingenuamente, que a autoestima reside em um jardim ensolarado, onde florescem apenas elogios e sucessos. Mas Jung nos adverte, a verdadeira autoestima nasce nas profundezas da sombra, no abraço corajoso das partes de nós que mais tememos. Estamos condicionados a buscar uma autoestima inabalável, um pedestal de autoconfiança que, na realidade, é uma frágil construção. A verdadeira autoestima não é a ausência de medo, mas a dança compassada com ele. É reconhecer que, dentro de cada receio, espreita um potencial inexplorado, uma força adormecida. E se a chave para amar quem você é estivesse justamente nas partes que você evita? E se a sua sombra, esse reino obscuro de inseguranças e temores, fosse, na verdade, o mapa para a sua autenticidade? Nesta jornada, desvendaremos os labirintos da mente, guiados pela bússola de Jung. Não prometemos uma autoestima blindada, mas algo muito mais valioso, a coragem de se conhecer integralmente. Desmistificaremos a positividade tóxica e revelaremos a beleza intrínseca da imperfeição. Prepare-se para questionar, duvidar e, acima de tudo, para se reconciliar com a sua própria sombra. As próximas dicas são um convite para transformar seus medos em degraus para uma autoestima genuína. Uma autoestima que floresce não apesar dos seus receios, mas por causa deles. Imagine um espelho empoeirado, escondido no sótão da sua mente. Esse é o espelho da sombra, onde se refletem os seus medos mais profundos, as partes de você que você se recusa a encarar. Jung nos ensinou que a sombra é essa porção obscura da psique, um depósito de tudo aquilo que negamos em nós mesmos, a inveja, a raiva, a insegurança, a vulnerabilidade. Quando fugimos da nossa sombra, caímos em um ciclo vicioso de projeção. Criticamos nos outros aquilo que detestamos em nós, julgamos com veemência para abafar o nosso próprio medo de sermos julgados. A cada projeção, a autoestima se esvai, substituída por um vazio corrosivo. A integração da sombra é o caminho de volta para casa. É descer ao sótão, limpar o espelho e encarar o reflexo, por mais assustador que ele possa parecer. Significa reconhecer que a inveja que você sente do sucesso alheio pode ser um grito abafado do seu próprio potencial inexplorado. Significa admitir que a sua aversão à vulnerabilidade alheia esconde o seu medo paralisante de se mostrar frágil. Não se trata de amar a sombra, mas de integrá-la, de entender que ela faz parte da sua história, da sua humanidade. Ao invés de lutar contra ela, abrace-a. Use-a como um guia para desvendar os seus medos mais profundos e, assim, construir uma autoestima que não se baseia na ilusão da perfeição, mas na aceitação da sua totalidade. A sombra não é um monstro a ser temido, mas um espelho que reflete a sua verdadeira face. Somos personagens de uma história ancestral, escrita nas profundezas do inconsciente coletivo. Jung chamou esses personagens de arquétipos: o herói, a mãe, o sábio, o amante. Cada um de nós carrega a marca de um ou mais desses padrões universais, moldando a nossa personalidade, os nossos desejos e, inevitavelmente, os nossos medos. O herói, sedento por provar o seu valor, vive sob o constante terror do fracasso, da impotência. A mãe, em sua devoção incondicional, é assombrada pelo medo de perder a conexão com os seus filhos, de não ser suficiente. O sábio, em busca da verdade, treme diante da ignorância, da irrelevância. Qual arquétipo ressoa mais forte em você? Qual papel você se sente compelido a desempenhar? E, mais importante, qual é o demônio que o acompanha? Se você se identifica com o herói, questione a sua obsessão por conquistas. Talvez o seu medo do fracasso esteja te impedindo de correr riscos, de se permitir ser vulnerável. Se a mãe fala mais alto, reflita sobre o seu apego. Será que o medo de perder os seus filhos não está te sufocando, impedindo-os de trilhar o próprio caminho? E se você se vê como o sábio, examine a sua sede por conhecimento. Será que o medo da ignorância não está te aprisionando em um ciclo de estudos intermináveis, afastando-o da experiência real da vida? Encare seus medos arquétipos como mensageiros. Eles não são monstros a serem derrotados, mas guias que apontam para suas vulnerabilidades, para suas necessidades mais profundas. Dialogue com esses demônios. Questione as suas motivações e descubra a sabedoria oculta em seus avisos. Ao invés de lutar contra a sua essência, abrace-a com todos os seus medos e potencialidades. Nossa vida, muitas
muitas vezes se assemelha a um labirinto. Percorremos os mesmos corredores, tropeçamos nas mesmas armadilhas, repetimos os mesmos erros, e nos ensinou que essa repetição de padrões destrutivos não é obra do acaso, mas um reflexo do nosso inconsciente. Um palco onde atuam medos e traumas não resolvidos, relacionamentos abusivos que se repetem, vícios que aprisionam, autossabotagem que impede o sucesso. Cada um desses padrões é um grito silencioso do inconsciente, uma mensagem cifrada que clama por atenção. Por trás de cada repetição, esconde-se um medo primordial, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da solidão, o medo da própria vulnerabilidade. A técnica da associação livre é um mapa para desvendar esse labirinto. Ao se deparar com um padrão destrutivo, anote os pensamentos e sentimentos que surgem espontaneamente. Não censure, não julgue, apenas observe. Deixe que o inconsciente te guie pelas vielas da sua memória, em busca das raízes do medo, e chamou esses conjuntos de ideias e emoções carregadas de energia de complexos. Um complexo materno não resolvido pode te levar a buscar, inconscientemente, parceiros que te tratem como uma criança. Um complexo de inferioridade pode te sabotar, impedindo de alcançar o sucesso que tanto deseja. A repetição de padrões é um sinal de que você está perdido em um labirinto interior. A chave para sair não está em lutar contra os sintomas, mas em enfrentar os medos que te aprisionam. Ilumine as trevas do seu inconsciente. Desvende os seus complexos e liberte-se da compulsão de repetir o passado. Imagine-se como um alquimista em busca da pedra filosofal. Nos ensinou que essa busca não é externa, mas interna. A alquimia da transformação pessoal reside na capacidade de transmutar o chumbo dos nossos medos e fraquezas no ouro da autoestima e da autoconfiança. Não se trata de negar ou suprimir os seus medos, mas de aceitá-los como parte integrante do seu ser. Cada medo carrega consigo uma energia psíquica poderosa que, quando reprimida, se torna fonte de sofrimento e autossabotagem. Mas, quando integrada, essa energia é liberada, impulsionando o seu crescimento pessoal. O processo de individuação, como Jung o chamou, é a jornada para se tornar um indivíduo completo e integrado, abraçando todas as partes de si mesmo, inclusive a sombra. É aceitar que a luz não existe sem a escuridão, que a força não se manifesta sem a vulnerabilidade. O medo do fracasso, por exemplo, pode ser transformado em motivação para aprender, para se aprimorar, para perseverar. O medo da rejeição pode te impulsionar a desenvolver a autoconfiança, a autenticidade, a se amar incondicionalmente, independentemente da aprovação alheia. Seus medos não são seus inimigos, mas seus aliados. Eles são a matéria-prima para a sua transformação. Abrace-os, explore-os, integre-os. Permita que a alquimia da sua alma opere a transmutação. E, assim, você descobrirá que a autoestima não é um estado a ser alcançado, mas o resultado natural de uma vida vivida em plena integração com o seu ser. Dentro de nós reside uma orquestra de vozes, algumas melodiosas, outras dissonantes. O diálogo interno, essa conversa constante que mantemos conosco mesmos, molda a nossa autoestima e a maneira como enfrentamos os nossos medos. O crítico interno, implacável em seus julgamentos, nos aponta os defeitos, as falhas, as imperfeições. O perfeccionista, obcecado por padrões inatingíveis, nos paralisa com o medo de não sermos bons o suficiente. A vítima, presa em um ciclo de lamúrias e autocomiseração, nos convence de que somos impotentes diante das adversidades. Essas vozes sabotadoras, alimentadas pelos nossos medos mais profundos, minam a nossa autoconfiança, nos impedem de correr riscos, de perseguir os nossos sonhos. Mas, como Jung nos ensinou, a psique é um sistema dinâmico, e podemos aprender a dominar essa orquestra interior. A técnica do diálogo com as partes consiste em identificar as diferentes vozes internas e iniciar uma conversa consciente com elas. Pergunte ao crítico interno qual é o medo que o motiva a ser tão severo. Descubra a necessidade do perfeccionista por trás da sua obsessão por padrões. Compreenda a dor da vítima por trás da sua autocomiseração. Ao invés de silenciar essas vozes, acolha-as. Dê-lhes espaço para se expressarem, mas não permita que elas te dominem. Aprenda a substituir as vozes sabotadoras por uma voz interna compassiva, encorajadora e realista, que te apoie diante dos desafios e medos. Você é o maestro da sua orquestra interior. A autoestima é o resultado da harmonia entre as diferentes vozes, com uma voz principal que te empodera e te guia. Cultive essa voz, alimente-a com amor, compaixão e autoconfiança. E, assim, você se tornará o mestre do seu próprio destino. Chegamos ao fim desta jornada pelas profundezas da mente. Guiados pela sabedoria de Jung, desvendamos a intrincada relação entre autoestima e medo, compreendendo que a verdadeira autoconfiança não reside na ausência de receios, mas na coragem de enfrentá-los e integrá-los à
a nossa jornada de autoconhecimento. Exploramos a sombra, esse espelho empoeirado onde se refletem os nossos aspectos negados, e aprendemos a abraçar a nossa totalidade com luz e escuridão. Mergulhamos nos arquétipos, esses padrões universais que moldam a nossa personalidade, e dialogamos com os nossos demônios, buscando a sabedoria oculta em seus avisos. Desvendamos o labirinto do inconsciente, compreendendo como a repetição de padrões destrutivos sinaliza a presença de medos não resolvidos, e aprendemos a iluminar as trevas com a luz da consciência. Praticamos a alquimia da transformação, transmutando os nossos medos em combustível para o crescimento pessoal, em ouro para a nossa autoestima. E, por fim, aprendemos a dominar a orquestra interior, cultivando uma voz interna compassiva e encorajadora que nos empodera diante dos desafios. As 5 dicas junguianas que exploramos são ferramentas poderosas para desvendar os mecanismos da mente e transformar os medos em degraus para uma autoestima autêntica. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. O legado de Jung é vasto e inspirador, um convite para uma jornada contínua de autoconhecimento e individuação. Aprofunde seus conhecimentos, explore os seus medos, abrace a sua sombra, permita que a sabedoria de Jung ilumine o seu caminho. E lembre-se das palavras do mestre: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Que a coragem de enfrentar os seus medos te conduza à totalidade e à autenticidade.